Sejamos todos bem-vindos a mais essa edição do programa. Entretanto, eu queria agradecer aqui aos apoiadores culturais que permitem a divulgação, a propagação, a parte técnica desse programa, e queria também, claro, agradecer aos veículos de informação que nos ajudam a disseminar o Entretanto pelos 4 cantos do país, em especial a Rádio Jovem Pan, a William Tardelli Fotojornalismo, ao Jornal Araxá, ao Jornal Correio de Araxá, ao Jornal Sudoeste, a Rádio Sucesso, Blog do Sargento Hamilton e Sérgio Rocha, de Tudo Um Pouco. Eu queria agradecer hoje aqui também a um programa de jornalismo independente e investigativo sensacional, que é o Terça Livre, do Alan dos Santos, né? O Terça Livre teve a bondade de nos publicar um dos nossos últimos comentários, publicar um dos nossos últimos programas na sua página, no seu canal, e isso proporcionou para a gente alegria muito grande de perceber que há muitas pessoas que pensam como nós, pensam que a notícia sobre as coisas do Brasil podem ser tratadas de maneira imparcial à luz do direito, com bom humor, né, sem linguagem empolada, explicando para o grande público as mazelas do governo, as mazelas do Estado, à luz do direito, que é o fundamento, que é a razão de ser do Entretanto. Terça Livre catapulta este programa, lança esse programa em uma escala diferente, uma escala nova de acesso de internautas, e a gente fica muito feliz com isso. É sem dúvida o fruto do nosso trabalho, mas é também fruto da bondade, do reconhecimento de outros profissionais de imprensa sérios, como é o caso do senhor Alan dos Santos. E é claro, gente, nós estamos falando de rede social, é claro que quando a gente fala de rede social e de programas que passam a ter mais alcance, que passam a ter mais acesso, nós falamos também de maior visibilidade e, via de consequência, mais críticas, né? Eu recebi duas de altíssimo nível, por sinal, e eu as reservei para conversar com vocês aqui. Isso demonstra que a discussão em rede social pode alcançar níveis intelectuais satisfatórios, não precisa necessariamente ser uma troca de farpas, né? E que a perfeição está justamente no debate ético, no debate civilizado. Por coincidência, esses dois internautas são daqui de Araxá. Eu estou me referindo à senhora Luísa de Marilac e ao advogado Dr. Wilson Costa e Silva. Eles se manifestaram por ocasião do programa passado. A senhora Luísa de Marilac, ponderando que há segundo ela, um viés de direita nas falas desse humilde servo de vocês, desse humilde juiz de direito, e o Dr. Wilson Costa e Silva debatendo aquela questão que a gente já conversou aqui sobre a charge, aquela charge que compara Bolsonaro a Hitler, em contraponto a uma outra que satiriza chineses, que foi usada pelo Abraham Weintraub nas suas páginas de internet. Bem, pedindo licença a eles, né, para comentar esses dois fatos, desses dois internautas, com relação ao viés de direita do programa, eu convido a senhora Luísa de Marilac a acessá-los todos, que ela vai observar que o atual presidente da República é bastante criticado aqui nesse programa, pelo que faz, pelo deixa de fazer e principalmente pelo que impedem que ele realize, né? A razão de ser, dona Luísa e amigos, a razão de ser do programa, entretanto, é explicar as coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, de maneira imparcial. É claro que isso passa por criticar a direita e passa por criticar a esquerda. Nós não podemos perder a nossa capacidade, gente. E há militâncias que tentam impedi-lo com patrulhamento ideológico, o que não é o caso da internauta. Nós não podemos perder a nossa capacidade
de sermos imparciais. Essa coisa e é um raciocínio violento, essa coisa de se você não estiver do meu lado, você está contra mim, é coisa típica de frase cafona de bang bang antigo. Isso não existe mais. Isso me recorda um coronelzão do sertão que eu conheci quando eu era juiz numa cidadezinha do interior mineiro, em que ele falava o seguinte: passarinho que está em cima do muro toma chumbo dos dois lados, ou seja, te retira o direito de ser imparcial. Para não ser meu inimigo, você tem que estar ao meu lado. E isso, absurdamente, não pode ser colocado aqui no Entretanto, sob pena de desrespeitar o internauta, desrespeitar o ouvinte, que vem aqui em busca de informação e não de deformação de opinião. Eu penso também, dona Luísa, que as pessoas têm que parar com essa história de meu malvado favorito. Ou seja, o STF está errado, a Polícia Federal está errada, o governo está errado, a imprensa, a grande imprensa está errada, mas já que é contra o presidente da República, tudo bem. Porque o grande inimigo a ser combatido para muitos é o presidente da República. Então, erro que se cometa contra ele, esse raciocínio perigoso, digo de novo, já foi utilizado para defenestrar Dilma do poder. E eu, inclusive, faço um meia-culpa aqui, que não me percebi disso e cheguei a apupar isso, mas, na verdade, se utilizaram para um golpe parlamentar, para retirar uma presidente que estava sendo desastrosa do ponto de vista econômico, uma presidente que tinha perdido todo o diálogo político com o Congresso, com o STF, para apeá-la do poder a bem do Brasil, entre aspas, se utilizaram do argumento fugidio, do argumento na gambiarra jurídica da pedalada fiscal, para retirar Dilma do poder. Para quê? Para poder utilizar isso como mola para tentar dar nova tônica, dar novo fôlego à economia brasileira que estava em frangalhos. Bem, rasgaram a Constituição lá atrás para tirar a Dilma do poder, Dilma que não era uma criminosa para sofrer impeachment, muito embora tivesse todos os seus inúmeros defeitos, rasgaram a Constituição Federal lá atrás para apear Dilma Rousseff do poder e agora permanecem rasgando a Constituição Federal. Direito, para mim, é aplicar a lei para todos. É aplicar a lei para todos. E as subjetividades na interpretação dessa lei têm que ser iguais. Eu tenho que utilizar os mesmos argumentos para julgar Chico e para julgar Francisco. Então, se lá atrás foi errado, o aparelhamento do Estado foi errado para defenestrar Dilma Rousseff, agora está sendo errado para secar, para queimar, para defenestrar Jair Bolsonaro. É essa leitura jurídica que se faz dos últimos meses da nossa turbulenta república, dona Luísa. E quanto ao doutor Wilson Costa e Silva, ele me lembra de maneira brilhante a questão da charge, o que é a charge e principalmente a diferença, e eu tenho certeza que ele domina essa matéria muito bem, a diferença entre a charge e o cartoon, né? O cartoon é a caricatura. O cartoon, a caricatura, tem por obrigação, pelo menos é a sua razão de ser, a caricatura tem por obrigação ser engraçada, causar riso, não causar comicidade. Enquanto que a charge, ela pode somente fazer pensar. Ela pode somente evocar detalhes da personalidade ou do aspecto físico da pessoa, da situação ou do local chargeado. Em ambos os casos, charge ou cartoon, né, há liberdade de manifestação do pensamento. Em ambos os casos. O problema surge aqui, e isso o bom advogado não me explica, o problema surge aqui quando nós chegamos à conclusão, e quando eu digo nós, a opinião pública em massa, a grande imprensa,
que o Weintraub teria sido racista ao lançar em suas páginas de redes sociais uma charge satirizando chineses. Aliás, essa charge não é dele, ele não é cartunista. Essa charge é do Maurício de Souza, que teria que ser culpado também, porque o Weintraub é acusado de racismo. E eu pondero aqui, se a outra charge, que compara Bolsonaro a Hitler, poderia também ser considerada ofensiva, né? Para o advogado que lança a crítica, o fato de se tratar de uma crítica contundente sobre fatos verazes da personalidade do presidente, segundo ele, justificaria a charge de Bolsonaro e não justificaria a utilização daquele desenho racista contra chineses, que na verdade é do Maurício de Souza, mas utilizado pelo Abraham Weintraub. Bom, eu vou lembrar aqui de uma frase de um promotor amigo meu, com quem eu trabalhei muitos anos. Ele dizia o seguinte: o direito não é para os anjos. Eu não suprimo direitos de uma pessoa só porque ela é má, só porque eu não gosto dela, só porque o viés político dela não me agrada. O direito não é para os anjos. Muito antes, pelo contrário, uma das características do Estado democrático é a proteção de todos os cidadãos, inclusive daqueles que valham pouco, inclusive daqueles que prejudiquem, de certo modo, a minha maneira de pensar a coletividade. A única maneira, em um Estado democrático, que eu tenho de suprimir direitos de uma pessoa é aplicando-lhe punição criminal, sanção penal. Fora isso, eu tenho que dar para o senhor Abraham Weintraub a mesma proteção que eu dou para o Maurício de Souza, da Turma da Mônica, que é o autor da charge. A mesma proteção que eu dou para o presidente da República. A mesma proteção que eu dou para o chargista que chargeou o presidente da República comparando a Hitler. Todos têm liberdade de expressão. Seja charge, seja cartoon. Eu acredito que a gente deve sim manifestar o pensamento da gente de maneira livre. E é graças a isso que nós estamos aqui hoje debatendo ideias. E acho também que não andamos bem quando a gente procura justificar supressão de direitos. Eu já expliquei isso aqui. Supressão de direitos sem justificativa constitucional, para que lado for. Mas um recado eu passo para os dois antes de ir adiante no programa. E esse recado não é nem meu, é do jornalista Alexandre Garcia, que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: já imaginou como é que ia ser chato, como é que ia ser modorrento, se a gente só discutisse, se a gente só conversasse com quem concorda com a gente? Não ia ser legal, não ia ser agradável. O gostoso é justamente isso, conversar com quem discorda da gente. Por isso, muito obrigado a vocês aí pela participação, ainda que involuntária, no programa, tá bom? Indo adiante. Há mais julgamentos peculiares do STF, né? Há julgamentos mais peculiares do STF. Recentemente, um determinado partido político ingressou no STF com um pedido para que se brecasse a nomeação da deputada Joyce Hasselmann para a mesa diretora da Câmara dos Deputados, sob a presidência de Rodrigo Maia. Se não me engano, para atuar como secretária da mesa diretora da Câmara. E esse pedido foi distribuído para o ministro Celso de Mello,
que respondeu, que atendeu ao pedido, porém para negá-lo, dizendo que não é da competência do Poder Judiciário regulamentar a ocupação de cargos internos do Poder Legislativo, que essa competência era exclusiva dos legisladores, dos deputados da Câmara, e que, portanto, o Poder Judiciário não poderia se intrometer nisso. Atenção, como é uma atribuição de competência privativa de um outro poder, o Poder Judiciário, o STF, ele, Celso de Mello, não poderia nisto se imiscuir. O que me faz lembrar do mesmo ministro impedindo a posse do delegado diretor da Polícia Federal, superintendente da Polícia Federal, o doutor Ramagem, impedindo a nomeação deste delegado pelo presidente Jair Bolsonaro, sob a desculpa, sob o argumento, sob o fundamento do desvio de finalidade. Quer dizer, o Poder Judiciário não pode se imiscuir no funcionamento interno e nas escolhas e deliberações de competência privativa do Poder Legislativo, mas o Poder Judiciário pode se intrometer, se imiscuir na competência interna, nas deliberações exclusivas e privativas da Presidência da República, o que causa espécie, o que demonstra a existência aí de dois pesos e duas medidas, o que salta aos olhos, né? Não adianta ser, como eu já disse, meu malvado favorito. Você tem que guardar alguma coerência quando decide e como decide, tá? E o outro julgamento, outra decisão bastante diferente, e eu estou usando aqui o termo diferente para ser polido, é a do ministro Gilmar Mendes. Logo no começo da crise da pandemia, vocês vão se lembrar, o presidente Bolsonaro toma uma determinada atitude de enfrentamento à pandemia, desacreditando por completo de regras de distanciamento social, ou desacreditando parcialmente quanto à rigidez dessas regras, os prefeitos e governadores, com o senhor João Dória à frente, partem para uma medida de quase lockdown em afronta à presidência da República e vem, após uma consulta, uma decisão do ministro Gilmar Mendes dizendo o seguinte: na questão de saúde pública, que a competência é de todos os entes federados, União, Estado, Município, Distrito Federal, basta aos municípios e estados regulamentar. A União Federal não teria o condão de hierarquicamente comandar as normativas, as regras, comandar as ações sobre os estados e municípios, dadas as peculiaridades desses estados e municípios. O que também não está de acordo com a interpretação constitucional mais gramatical, mais baixa, mais simples, mais singela possível. Por quê? Qualquer estagiário de direito sabe o seguinte: existem matérias que são da competência exclusiva desse ou daquele ente federado. Por exemplo, a competência para legislar em matéria penal é da União, através, evidentemente, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Ok? Então o município não pode criar crimes através de lei municipal, ou o Estado através de lei estadual. E há competências que são concorrentes. O que significa isso? São matérias que o município, o Estado e a União podem legislar, podem regulamentar, podem normatizar ao mesmo tempo. Dentre essas eu vou citar o meio ambiente, eu vou citar o trânsito, leia-se segurança viária, e vou citar a saúde pública. Ou seja, a competência é concorrente de União, Estados e municípios.
Até aí o senhor Gilmar Mendes está perfeito. Porém, aí nós vamos tratar de um outro percalço do direito. Tem um negócio chamado conflito aparente de normas. No exercício dessa competência concorrente, como foi o caso do enfrentamento, como está sendo o caso do enfrentamento à pandemia da Covid-19, no exercício dessa competência concorrente, uma norma federal, uma normativa, um regulamento, uma decisão federal não pode se chocar com uma decisão municipal ou estadual. Se houvesse conflito, essa aparente colisão entre deliberações proferidas por distintos entes federados, diferentes entes da federação, se houver um confronto entre uma decisão federal e uma decisão estadual ou municipal, é óbvio que prevalece a deliberação, que permanece o deliberado pela União. Isso está vou falar aqui de maneira empolada, nos prolegômenos do direito constitucional. Isso está nas raízes, nos princípios basilares do direito constitucional. Eu me recordo que a gente estava discutindo, tão logo entrou em vigor, eu e o meu bom amigo doutor Marcos Paulo Queiroz Macedo, promotor de justiça, a gente estava discutindo e fizemos um mini debate quando entrou em vigor a lei antifumo. E a lei antifumo guardava uma peculiaridade interessante que me remete agora à crise sanitária da Covid. É que havia legislação federal e entra em vigor uma legislação estadual, todas regulamentando a utilização de fumo, o fumo em local público ou aberto ao público. E elas não se entendiam, as leis federal e estadual. E nós, à época, ao longo dos debates, nós chegamos à conclusão que inelutável, impossível de escapar dessa conclusão de que a lei federal, no que ela é confrontada pela lei estadual, ela a vence, ela a sobrepõe, ela a absorve. Ou seja, o ente federado maior absorve o ente federado menor. Isso é a razão de ser da federação. Vou recomendar a vocês depois a leitura do livro O Federalista, que tem uma coletânea de discursos dos três Founding Fathers, os pais da nação norte-americana, os pais dos Estados Unidos da América do Norte, John Clay, Alexander Hamilton e um outro que eu não vou lembrar aqui, me falha a memória. São 3 dos congressistas que ajudaram a criar a Federação Norte-Americana. E está na raiz do espírito federativo o domínio, a independência entre os entes federados, claro, mas a independência no que couber, conforme a Constituição Federal, e na inexistência dessa independência, da subserviência da unidade federativa à União Federal. Coisa mais uma vez esquecida pelo STF, que vou voltar nessa história de meu malvado favorito de novo, né? Porque entendeu, acredito eu. Aliás, essa é toda a razão de ser, essa é toda a origem do drama de Jair Bolsonaro. Porque o consideram, tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Judiciário, o consideram inepto, inábil para gerir a nação, o que é, antes de tudo, rasgar os votos, rasgar a legitimidade dele e o direito daqueles que o elegeram, destroçar o democrático direito de escolha expresso pelos eleitores através do voto popular, mas vamos esquecer esse detalhe, por mais importante que seja, por enquanto, mas o que a gente nota por parte do Poder Judiciário e do Poder Legislativo federais
é uma tentativa de governar no lugar do presidente da República, ao fundamento ainda implícito, ainda oculto, de que o presidente da República é inapto, é débil para gerir a nação. Essa é a opinião dos representantes dos demais poderes em Brasília, pelo que se lê de suas ações, pelo que se lê de suas atitudes. Só que não existe supressão de direitos, não existem injustiças do bem, como existem mentiras do bem. Você não pode impedir um gestor público, o nosso mais alto dignatário da nação, de governar ao fundamento de que ele não sabe. Porque isso envolve um raciocínio inverso e pernóstico e cabotino de que ele não sabe porque eu sei. Ele não sabe porque eu, ministro do STF, sei que ele está fazendo errado. Ele não sabe porque eu, deputado federal, eu, presidente da Câmara, eu, presidente do Senado, sei que ele está fazendo errado. Nós não sabemos qual é o caminho. O que nós sabemos é que a velha política nunca resolveu os problemas do Brasil. O que nós sabemos é que as intrigas de bastidores nunca resolveram os problemas do Brasil. O que nós sabemos é que o poder judiciário, a classe jurista, a classe jurídica, nunca resolveu os problemas do Brasil. E o eleitor, que eu costumo dizer, o eleitor que quase nunca erra, é assim como o cidadão jurado, quase nunca erra, o eleitor optou por uma alternativa estranha ao establishment, estranha a tudo aquilo que até agora existiu na história da República. E o eleitor tem todo... Eu não estou falando que o presidente tem o direito. O eleitor brasileiro tem o direito constitucionalmente garantido de ver o seu candidato eleito no poder, exercendo em seu pleno fulgor todas as suas atribuições, competências e poderes. E é isso que está sendo extirpado do eleitor de Jair Bolsonaro. É claro que não se vai deixar derrocar e a bancarrota, naufragar o Brasil, dadas as idiosincrasias desse ou daquele gestor. É claro que existe um freio, um sistema de freios e contrapesos que vai impedir que um determinado poder da República supere, suplante, destrua os outros e, com isso, o equilíbrio da nação e a existência da nação propriamente dita. Mas nós estamos longe disso acontecer, porque nós não estamos deixando o presidente da República governar. Então, quando a gente não deixa alguém fazer algo, nós não podemos reclamar dos seus desastres. Nós não podemos reclamar dos seus desastres. O presidente foi muito infeliz, está sendo muito infeliz na gestão da crise da pandemia. Eu já disse isso aqui, ele deveria ter aproveitado esse cavalo arriado na porteira, se colado sua imagem, ligado sua imagem ao do ministro Henrique Mandetta, que fazia um bom trabalho, era um cara midiático, né, lutava efetivamente pelo bem-estar do povo. Ele deveria ter colado a sua imagem Henrique Mandetta, seguido as orientações do Henrique Mandetta, que eram as orientações da OMS. Na época ainda não se conhecia o que se conhece hoje sobre cloroquina, sobre ivectromicina, sobre azitromicina, sobre cuidados prévios. Então a cartilha que se tinha 2, 3 meses atrás, há 3 meses atrás, era aquela cartilha do Mandetta. Era ali que Bolsonaro deveria ter colado. E, sobretudo, unir-se aos estados e municípios, criar um regramento comum, claro, observadas as peculiaridades de cada ente federado. Criar
uma cartilha comum e, com base nisso, pulverizar os recursos à disposição provenientes do governo federal. Ele não aproveitou nada disso, nada disso. Ele aproveitou para pirraçar a TV Globo, para espicaçar adversário político, para fazer reunião para xingar ministro do STF. Enfim, eu ainda não sei por que uma reunião privada, secreta, sigilosa do senhor presidente da República com os seus ministros é filmada. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que foi disso que se valeu o ex-ministro, ex-juiz e ex-tudo, Sérgio Moro, para escapulir do governo federal dando tiro. Ele que agora é articulista do jornal virtual, da revista virtual, o Antagonista. Esperemos que daí você não capitule ex-ministro Sérgio Moro. Esperemos que daí você faça um trabalho completo. Esperemos que daí você tenha uma trajetória retilínea e completa e uniforme. Porque, de resto, você nos deixou a desejar nas outras atribuições que lhe deram. Eu sou absolutamente contra se ufanar um cidadão, se louvar uma pessoa, se colocar a pessoa sob os holofotes da fama e da glória, simplesmente porque cumpre o seu dever, simplesmente porque realiza a sua tarefa profissional, porque a gente é remunerado para isso. O senhor prendeu o bandido, soltou o bandido, condenou o bandido, absolveu o bandido, porque era pago para isso. Querendo voar voos maiores, abandona a magistratura e vai se ligar ao presidente Jair Bolsonaro, a quem o senhor obliquamente, indiretamente, julgava, quando julgava o seu adversário político. Ou seja, o senhor deixou de ser árbitro, de apitar o jogo, para vestir a camisa 10 e sair fazendo gol. E também não fez gol. Agora vamos ver se faz gol no Antagonista. Agora, mais um incidente que não permite ao presidente da República governar ao fundamento implícito de que ele não sabe governar. Agora, alguém que não sabe fazer alguma coisa é alguém que você observou, que você viu, que você assistiu, que você deu oportunidade de que faça e que não saiu bem feito. Até agora, o que não saiu bem feito no governo federal, na minha opinião, foi a gestão da pandemia. Um baita erro, mas um erro. E aí inúmeros acertos em volta. Por falar em erros e acertos, mais um perigosíssimo meliante preso pelo ministro Alexandre de Moraes. Perigosíssimo meliante preso. É o jornalista e blogueiro Oswaldo Eustáquio. Só porque pensa diferente. Só porque não apoia a oposição. Só porque apoia o regime. Isso não é fake news. Isso não é crime contra a Lei de Segurança Nacional. Não existe Lei de Segurança Nacional em vigor. Ela caiu em desuso, ela perdeu a legitimidade, significa que ela não expressa mais a vontade dos brasileiros. Ela foi imposta nos estertores da ditadura militar e jamais colou, e jamais teve efetividade. Qualquer jejuno do direito sabe disso. Portanto, a Lei de Segurança Nacional não pode embasar prisão de quem quer que seja. Não pode embasar busca e apreensão. E, aliás, não existe ainda regulamentado pelo Congresso Nacional, que é quem tem a competência privativa para legislar em matéria penal, a não ser que o contrário diga o STF, que só falta isso agora, porque criminalizaram a homofobia, criminalizaram uma conduta sem lei. E aqui eu vou voltar. Não existe essa história de meu malvado favorito. Vamos proteger os homossexuais, vamos impedi-los de ser massacrados, de sofrer violência de gênero, mas não passando por cima da competência do Congresso Nacional. Não podemos engolir iniquidades
seja para que lado for. Não há lei de segurança nacional em vigor que sustente prisão de jornalista. Estão prendendo mais jornalista, estão buscando e apreendendo mais material de jornalista, estão empastelando mais jornal que na época do AI-5, no auge da ditadura militar. E estão cometendo uma heresia jurídica atrás da outra. Sara Winter, presa indevidamente, meteram nela uma tornozeleira eletrônica. Ela estava presa temporária. Vejam, senhores, o preso temporário é o preso para averiguação, é o preso para buscar a prova. A tornozeleira eletrônica só é possível como medida alternativa para a prisão preventiva, que é a prisão para preservar a prova já buscada, para preservar o sigilo de informações de investigação em andamento, para assegurar a efetividade da instrução do processo, para assegurar a aplicação da vindoura lei penal. A prisão preventiva tem outro fundamento. Sara Winter não foi presa preventiva. Só é possível a colocação de tornozeleira eletrônica em preso preventivo. É a regra do artigo 319 do Código de Processo Penal, que mais uma vez foi desbaratada. Se o STF passa como rolo compressor sobre a Constituição, é claro que não vai ficar com luvas de pelica para também espicaçar, para também demolir a legislação infraconstitucional, a legislação abaixo da Constituição. No caso, quem rasga a Constituição Federal bota fogo no Código de Processo Penal. Porque no Código de Processo Penal só se permite a colocação de tornozeleira eletrônica no preso preventivo, não no preso temporário. E assim o é, porque se tem um juízo de periculosidade do preso preventivo que falta ao preso temporário. Na prisão preventiva já tem um indício de autoria e materialidade e já sei que o sujeito solto pode representar perigo para a sociedade ou para o processo. Então, tudo bem, ali eu vou entornozeleirar, ok? Agora, na prisão temporária eu não tenho nem prova. Eu estou prendendo porque a autoridade policial encarregada do inquérito me disse que o crime é grave, o que não é fake news, é mentirinha de internet, se for, mas a autoridade policial está me dizendo que o crime é grave e que é indispensável para as investigações a prisão da cidadã suspeita, da cidadã Sara Winter. Agora, qual indispensabilidade é essa diante de uma suspeita, de um crime banal, que confessa aos estertores, em altos brados, pela internet, que cometeu o que ela diz que ela cometeu, seja isso crime ou não crime, seja roupagem jurídica que se der a respeito desse fato confessado, repito, por Sara Winter. São esses desmandos da República que não se justificam, gente. Nós não podemos partir do princípio de que porque é contra fulano, porque é contra Beltrano, pode. Porque é contra Dilma, porque é contra Bolsonaro, porque é contra o Weintraub, pode. Não pode. Todo mundo tem direito no Brasil. Até preso condenado tem. O cara sabidamente culpado, reconhecidamente culpado, cumprindo pena. Todos nós temos direito no Brasil. Esses direitos não podem sucumbir aos sabores dos humores da política. Toda supressão de direito deve ser condenada. Ainda que a vítima, a pretensa vítima, a suposta vítima, seja uma pessoa de caráter, de hábitos ou de uma trajetória histórica questionável. Afinal de contas, como dizia meu antigo amigo, meu velho amigo promotor de justiça, o direito não é para os anjos. Tá bom? Até a próxima.